seu site de videoaulas, tá bom? Hoje eu vou introduzir vocês em estruturas de seleção, uma aula relacionada à lógica de programação. Vamos aprender hoje o básico sobre if, else if e else. O que são estruturas de seleção? Estruturas de seleção são partes fundamentais para a programação. Sem elas não teríamos condições aplicadas ao código. Que condições são essas, né? Os operadores que nós vamos estudar agora são if, else if e else. Esses operadores têm uma tradução bem simples para o português e quando a gente faz uma analogia, isso fica bem mais fácil de entender, tá bom? Vou passar para vocês a tradução. If em português é se, else if é mais se e else é se não, tá? Esses operadores vão permitir controlar quando e por que eu vou executar um bloco de código. Quer ver? Imagina o seguinte cenário. Se o horário agora está entre 0 horas e 11h59, então, bom dia. Mas se o horário agora está entre 12 horas e 18 horas, então, boa tarde. Se não, então, boa noite. Perceba que cada uma das partes que eu tenho nessa frase é executada condicionalmente, apenas se algum critério for verdadeiro, tá? Como assim verdadeiro? O resultado de uma comparação, ele é sempre verdadeiro ou falso, tá? Isso significa que para cada pergunta feita é possível receber a resposta sim ou não. Nesse caso, não existe meio termo. É muito científico. A gente sempre faz uma pergunta onde tem uma resposta exata, tá? E caso eu não tenha uma resposta exata, normalmente eu tenho um fluxo padrão, tá? Para atender qualquer outra resposta. Vocês vão entender o porquê. No momento, eu quero que vocês vejam esses exemplos, onde eu exemplifico resultados de verdadeiro ou falso para perguntas, fazendo uma analogia com sim e não. Então, se eu tenho dinheiro, a resposta for verdadeira, automaticamente subentende que a resposta é sim. Ele gosta de jogar videogames? Não. Então, automaticamente eu entendo que a resposta é falso. Tá? Então, perceba esse jogo. Se a resposta for sim, o resultado é verdadeiro. Se a resposta for não, o resultado é falso. Isso vai ser muito importante no fluxo que veremos a seguir. Você vai estudar mais? Sim, verdadeiro. Esse fluxo que eu vou apresentar para vocês, eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu passei no primeiro slide. Então vamos lá. Se o horário agora está entre 0 horas e 11h59, então bom dia. Então eu quero que vocês comecem a olhar para essa parte do programa, tá? Com uma visão extremamente sistêmica, para que possamos entender estes passos do fluxo, esses steps, como um programa propriamente dito. Então eu tenho o início, e aí eu tenho uma pergunta, logo no início do meu programa. Estamos no período da manhã? Sim, então, bom dia. Fim da execução. Eu fiz uma comparação, recebi um resultado verdadeiro, que é a mesma coisa do que sim, e executei uma parte do meu código que dá bom dia para o usuário. Em seguida, finalizei a execução do meu código. Perceba que eu não executei nenhuma outra parte da frase que nós tínhamos exemplificado no começo da aula, tá? Mas e se a resposta for não? O que eu vou fazer?
Mas se o horário agora está entre 12 horas e 18 horas, então, boa tarde. Então, nesse caso, pessoal, a gente iniciou a execução do nosso programa, fizemos uma pergunta se estávamos no período da manhã. Recebemos uma resposta negativa, uma resposta falsa. Então, caímos para a próxima parte do nosso programa. Perceba que nesse momento, nesse exemplo que a gente está passando, eu não executei essa parte aqui do programa. Então, eu não vou dar bom dia ao usuário. Quando eu cheguei nessa parte do programa que pergunta se estamos no período da tarde, se eu tiver uma resposta positiva, então, boa tarde. E eu finalizo a execução do meu programa. Agora, caso não estamos no período da tarde, eu caio para a próxima etapa do meu programa. Então, se não é de manhã nem de tarde, sobra apenas uma opção: boa noite, fim da execução. Então, eu quero que você pare nesse momento, pause a aula se for necessário e olhe a frase comparando diretamente com o fluxo. E perceba se existe alguma diferença notável entre as duas primeiras partes e a última parte. Pois bem, voltando à nossa aula, eu gostaria de ressaltar que essas duas primeiras partes estão em um critério controlado. Como assim, Rafael? Esse critério controlado, eu pergunto diretamente se estamos em algum período. Então aqui eu estou perguntando se estamos no período da manhã. Em seguida eu estou perguntando se estamos no período da tarde. Enquanto na última parte eu não estou fazendo essa pergunta direcionada. Eu estou falando para vocês que nesse caso de uso, nesse exemplo, se não é de manhã e também não é à tarde, então logicamente é noite. Então, se eu não entrei nessa parte da execução do meu programa, não entrei nessa outra parte da execução do meu programa, logicamente eu vou cair nessa última parte, que não tem condição nenhuma e só é executada quando nenhuma das anteriores é executada, que é a parte que nós chamamos de se não. Boa noite, fim da execução. Perceba que em todo o meu fluxo eu tive respostas positivas ou negativas. As respostas positivas são verdadeiras na lógica de programação e as respostas negativas são falsas, tá bom? Quando eu falo do fluxo se não, eu estou me referindo ao que chamamos de else no primeiro slide. O fluxo else é o fluxo padrão. Ele só é executado quando a resposta é não para todas as perguntas. Então perceba que tanto nessa parte quanto nessa parte, se eu tiver uma resposta falsa, eu vou executar este bloco de código. Agora, se eu entrar dentro dessa execução, se esse quadro for verdadeiro, eu vou executar apenas essa parte do meu código. Então, eu quero, nesse momento, que você perceba a importância de controlar a seleção do seu código, porque você consegue executar apenas passos necessários para atender o seu caso de uso, tá? E para fazer isso, existem perguntas que podem ser feitas. Essas perguntas são chamadas de operadores. Os operadores de comparação.
Então eu posso perguntar durante o meu programa se algo é igual a algo, se algo não é igual a algo, e assim por diante, utilizando estes símbolos. Estes símbolos fazem referência a esse texto que nós vemos aqui na frente, que nada mais é que a tradução deste código para uma linguagem de alto nível, que é a linguagem humana, tá bom? Eu posso sempre fazer perguntas onde as respostas sempre são verdadeiro ou falso. Neste caso, já estou introduzindo vocês ao conceito de programação com a palavra escrita em inglês. Isso vai ser extremamente usual nas próximas aulas, tá bom? Então, passando uma a uma, x é igual a y, x é não igual a y, x é menor que y, x é maior que y, x é menor ou igual a y, x é maior ou igual a y. Sinta-se à vontade para parar o slide e analisar caso a caso, tá? Mas não se preocupem, veremos isso muito durante nossas videoaulas. E aí, pessoal, queria saber mais de vocês, tá? Essa é a conclusão da nossa primeira videoaula da Spot Aulas para atender o projeto integrador do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Eu gostaria de concluir com uma frase aí de efeito, dizendo para vocês que evoluir nunca é demais. E eu aguardo vocês na próxima aula, onde vamos aprofundar ainda mais neste conceito de estruturas de seleção, tá bom? Muito obrigado pela presença, pela paciência e tchau!